Salve Corinthians, e aí, beleza? Ah, um pezinho, a gente vai dormir sonhando com o calcanhar do Giovani. Que coisa, né? E aí, gauchada, gostaram? Hoje não tem reclamação, né? Seus nanicos inúteis, tá? Eu não gostei da arbitragem, mas não pelos lances capitais. Eu vou falar pra vocês. A expulsão do Ranieri foi justíssima, justíssima, não precisava nem ter ido pro VAR. E o impedimento, pelo frame em que eu vi, o calcanhar do Giovani estava atrás. Então, o impedimento, pelo frame em que eu vi, foi bem anulado o gol. Deveria não ter sido anulado para ganhar roubado desses chorões dos infernos. Agora eu não gostei do Marcelo Henrique pelo seguinte, ele não usou o mesmo critério. As faltas que ele dava para o Grêmio, ele não deu para o Corinthians. Teve um lance que o carro passou por 3, foi derrubado e ele não deu falta. Então ele não usou o mesmo critério. Tá? Eu não gostei da arbitragem dele. Não gostei. Os lances capitais ele acertou. Nas duas expulsões e no gol anulado do Corinthians. Que a gente, diferentemente de vocês, a gente não vai chorar por causa desse gol anulado igual vocês choraram pelo gol anulado da semana passada. Que era uma situação praticamente igual. O lance praticamente o mesmo. Mas tudo bem. Agora vamos falar da partida. Cara, como é bom ter um técnico de qualidade, né, no time, um cara que consegue ver o jogo, que consegue fazer mudanças, que assiste a mesma partida que a gente. O Antônio Oliveira, ele parecia que ele assistia outro jogo. De novo, o Ramon repetindo a escalação de domingo, só com algumas alterações, mas com 3 volantes ali, o esquema, o esqueleto era o mesmo. Só entrou o Mateuzinho de titular, acho que o Fagner não tinha condição de jogar o jogo todo. E o Charles entrou no lugar do Rian. E fez um bom primeiro tempo, o Charles, tá? E diga-se de passagem. E o resto foi tudo praticamente igual de domingo. O primeiro tempo, o Grêmio começa mais perigoso, mas sem oferecer muito perigo. O Corinthians é meio cobertor curto. Quando a defesa vai muito bem, o ataque não produz. É uma coisa inacreditável. Quando o ataque produz bem, a defesa alguém falha. É uma coisa inacreditável. A grande chance do primeiro tempo foi do Grêmio, em que o Hugo faz 2 milagres. Numa cobrança de falta e no rebote, salvando o Corinthians de levar o gol. Lá na frente, o Corinthians pouco assusta. O Yuri Alberto de novo erra um lance bizonho. Mas, os haters do Yuri Alberto, ele é um dos caras que tem maiores médias de gols do Corinthians nos últimos anos. Se errasse menos, estaria na seleção brasileira e talvez não estaria nem jogando aqui. A pessoa fala, pô, se o Yuri Alberto acertasse todos os lances que ele erra, ele era artilheiro do campeonato. Se o Yuri Alberto, com 23 anos, acertasse todos os lances que ele erra, ele estaria jogando no Manchester City, estaria jogando no Real Madrid, não estaria jogando no Corinthians. Então pensem nisso. Tá? 17 gols no ano não é pouca coisa. Mas, de novo, ele erra um lance besta na entrada da área. O Garro não estava com o pé calibrado hoje, teve também umas 2 chances de chutar pro gol e chutou longe, sem perigo nenhum. O goleiro do Grêmio acho que praticamente não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. Primeiro tempo amarrado, né? Primeiro tempo o jogo não foi muito bom, não. Foi um primeiro tempo amarrado. O Grêmio começou um pouquinho melhor, o Corinthians equilibrou, mas o equilíbrio do Corinthians não resultou em grandes chances de gol. Não resultou. O Corinthians criou muito pouco. Por incrível que pareça, é difícil eu falar isso. Pra mim, o melhor em campo no primeiro tempo foi o Mateuzinho, cara. O Mateuzinho jogou solto, corajoso, foi pra cima. Daquele jeito estabanado dele. Tentou até um chute pro gol e tal. No primeiro tempo, o Mateuzinho foi pra mim ali o que melhor se destacou. E mas não disparado na frente dos outros, não, nada disso. Mas o que é justo, né? Como diria o Cross. O Mateuzinho fez um bom primeiro tempo. Aí chega o intervalo. E aí ele vendo que o Corinthians estava realmente com muita dificuldade no ataque, ele já saca o Charles, um volante, saca o Yuri Alberto e coloca 2 caras de velocidade, o Giovani e o Wesley. Isso fez muita diferença.
E aí temos aí o melhor jogador em campo, o senhor Giovani, que jogou hoje o que ele nunca tinha jogado com a camisa do Corinthians. Olha que o Giovani já tinha feito gol, já tinha dado salseiro, mas hoje o Giovani ele pegou a responsabilidade para ele. As 3 grandes chances e o gol anulado do que o Corinthians teve no segundo tempo saíram do pé do Giovani. Uma que ele deixa o Jeromel falando sozinho e sofre uma falta. Tem um outro lance que ele também que ele rabisca e o Corinthians não consegue finalizar. E o gol, você entendeu? E o Giovani faz um segundo tempo que transforma para mim ele no melhor jogador em campo. E talvez um jogador para ser testado no time titular no próximo jogo. Tá? Sem exageros nenhum. O Giovani hoje jogou o que ele não havia jogado ainda com a camisa do Corinthians. E seria coroado com um golaço. Uma pena, né? Uma pena. Mas já aconteceu coisas parecidas ao nosso favor. Então, fazer o quê? Um dia é da caça, outro é do caçador. No meu futebol, na minha regra dos sonhos, um lance desse jamais seria impedimento. E na do Arsene Wenger também. Mas só que pela regra atual do futebol é impedimento. Então o gol foi pelo frame que eu vi, foi bem anulado. Só que o frame não dá para ver de onde a bola está indo, né? Mas a linha traçada mostra que o calcanhar do Giovani estava um pouquinho à frente do pé do jogador do Grêmio. Coisa assim de um pé. Realmente, se o Giovani tivesse com o pé um pouco para trás, o gol teria sido validado. Aí, aos 3 minutos do segundo tempo, eu não sei o que aconteceu com o Ranieri. Eu não sei o que aconteceu nessa jogada, sinceramente. Se é o Fagner agora, estariam enforcando o Fagner. O Ranieri não é um jogador violento. O Ranieri não é um jogador de entrada desleal. Eu não sei realmente o que aconteceu. Ele vai para uma dividida, acerta a bola e deixa a sola entre o joelho ali e a coxa do jogador do Grêmio. Se vai no joelho, poderia ter acabado com a temporada do jogador do Grêmio. Um lance muito feio, um lance horroroso. Lembrou o lance da Marta à tarde. Só que o da Marta ainda foi na cabeça. Esse aí, um lance, sabe, um lance feio, um lance que não é agradável de se ver. Expulsão claríssima do Ranieri. Esse lance não tem nem o que discutir. Se é pró-Corinthians, ia ter gremista chorando. Mas não tem como discutir essa expulsão. Só que assim como no ano passado, quando o Bruno Mendes é expulso, só que aí o Bruno Mendes ele é expulso depois de uma jogada em que houve um assalto. A expulsão do Bruno Mendes foi bem feita. Só que esse lance só aconteceu para parar um contra-ataque do Grêmio de um pênalti claro não marcado no Matheus Bidu. E o burro do Bruno Mendes dá um carrinho para matar o contra-ataque do Grêmio e é expulso. Mas esse lance do Ranieri foi um lance assim, lance temeroso, uma coisa. E você conhecendo o jogador, você vendo o Ranieri, você sabe que não é do feitio do Ranieri. Se o Fagner dá um lance desse, a gente entende. Entendeu? Sabe que é do Fagner. O Ranieri não é um jogador de fazer isso, cara. Realmente foi aquele lance que o cérebro dele desligou por alguns minutos. Só que parece que a expulsão foi do jogador do Grêmio, porque a partir da expulsão do Ranieri, o Corinthians passou a jogar melhor. O Corinthians melhorou depois da expulsão do Ranieri. E o Grêmio piorou. Uma coisa assim, porque o Corinthians espetou, aí colocou o Rian para recompor o meio campo, tirou o Romero, espetou os dois, o Wesley e o Giovani na frente, e começou a ir no contra-ataque. E aí eu senti muita falta do Garro no segundo tempo. Que ele acaba até substituído pelo Pedro Henrique, que acabou fazendo bem a função dele, cavou uma expulsão, fez um salseiro lá dentro da área. O Garro no segundo tempo ele sumiu. Ele sumiu, né? Ele se perdeu ali no meio da defesa gremista e fez muita falta. Porque as bolas enfiadas do Garro pro Wesley e pro Pedro e pro Giovani correrem poderiam ter colocado a gente numa situação muito melhor. Então o Ramon leu muito bem o jogo, assim como o Mano Menezes leu o jogo no ano passado, numa situação parecida. Do Mano Menezes até mais difícil ainda, porque era fora de casa, o gramado estava horroroso e o Corinthians estava perto da zona de rebaixamento e a expulsão foi no primeiro tempo. Mas o Corinthians melhorou com a expulsão. Tanto que o Renato Gaúcho ficou louco da vida. Colocou atacantes, mudou tudo e não surtiu efeito.
O Grêmio praticamente não criou chance nenhuma de gol depois da expulsão. Se eu tô lembrando, teve um lance aí do Hugo, verdade, que o jogador do Grêmio costurou dentro da área e ele chuta fraco e o Hugo defende no meio do gol, mas nada assim, uma finalização fraca. Algumas bolas paradas que não levaram muito perigo também. E o Corinthians é uma estocada muito perigoso. O Wesley, como eu já falei, se ele aciona o cérebro, ele não aciona as pernas, se ele aciona a perna, ele não aciona o cérebro. Quando ele driblava, ele não sabia o que fazer com a bola. Complicado. E o Giovani, cara, grata surpresa, velho. O Giovani pegava a bola e deixava a zaga do Grêmio desesperada. Desesperada. Sabe? O Giovani tacou fogo na defesa do Grêmio de um jeito assim, sabe? Que realmente a zaga do Grêmio vai sonhar com o Giovani hoje. No final do jogo ele coloca o Fagner e coloca o Pedro Henrique, né? Como eu falei. Eu teria colocado o Coronado. Talvez tirado o Alex Santana, que no segundo tempo também foi um pouco mais tímido. Porque de repente o Coronado numa bola, no chute de fora da área, é aquele jogador que pode decidir na jogada imponderável. E a jogada imponderável veio, né? Um baita lançamento de trás, agora não lembro de quem foi esse lançamento. Me fugiu que eu comemorei tanto, acordei meus pais e tomar banho na soda. O Reinaldo, o Reinaldo. Puxa, gente. Os laterais do Grêmio eram o João Pedro e o Reinaldo, velho. O Reinaldo dá de presente e o Giovani foi um golaço. Tapinha por cima. Um pezinho. Sabe? Era aquele gol que, tipo, mesmo impedido não dava pra anular, velho. Aquela. Nossa, foi uma das coisas mais broxantes que eu já. Pô, 26. Nossa, 26, 20. Não, 26? É 26 anos acompanhando futebol, cara. Talvez tenha sido a coisa mais broxante que eu já presenciei no futebol. Meu Deus do céu. Já acorda a casa inteira, faz um berro. Não acredito, mano. Não acredito. Mas é a regra. Fazer o quê? Mas 46 do segundo tempo, com um a menos, tirando da alma e um golaço, um tapa por cima do goleiro. Que golaço do Giovani, cara. Sabe? E que dá pra gente assim um gostinho de vitória. Porque não valia 3 pontos. Então dá um gostinho tipo, de que o Corinthians pode ir lá no Couto Pereira e se classificar tranquilamente. Porque, como eu falei, os laterais do Grêmio é o João Pedro e o Reinaldo. O João Pedro, se você não tá lembrado, é aquele que jogou no Corinthians há 2 anos. Aquele que fez aquele pênalti ridículo contra o Always Red, lembra? Que nem pra reserva do Fagner servia. Que o Vitor Pereira mandou buscar um português lá. Rafael. Esse mesmo. E o Reinaldo é o outro lateral. O Reinaldo quase deu um gol de presente pra gente. Deu, né, na verdade. O VAR salvou ele. E os acréscimos foram. Não teve acréscimo, porque o Marcelo de Henrique fraco. O gol do Corinthians acontece aos 46, a jogada fica acho que até os 50 parado para traçar linhas, caramba. Quando volta ele dá 2 minutos, no lance seguinte tem uma falta pro Grêmio, o jogo fica parado mais uns 2 minutos. Então, ou seja, não tem futebol. Aí o jogo volta, o jogador do Grêmio dá uma cotovelada no pescoço do Pedro Henrique, que é expulso. Tem aquele tumulto do cartão vermelho, o jogo novamente parado. Ele dá mais 2 minutos, ele tinha dado 6, ele acaba o jogo com 53,5, assim, mais ou menos. Então, ou seja, não houve acréscimo. O acréscimo foi parado para traçar a linha do VAR, parado na jogada de falta do Grêmio, que o Grêmio ensaiou e não deu em nada, e parado no lance da expulsão e uma falta que o Corinthians teve também no final do jogo. E na última jogada da partida, o Rian porrinha. Por isso que eu falei que eu teria colocado o Coronado. Se é com o Coronado essa bola, a coisa era totalmente diferente. Sai 3 contra 3, o Rian sozinho, ele contra a defesa do Grêmio, ele demora, cara. Ele demora para concluir a jogada e acaba perdendo. Essa bola no pé do Coronado era outra história. E aí logo depois o Marcelo termina o jogo. Então, tipo, dos 6 minutos, ele acabou ficando 8 de acréscimo. Se ficou 1,5 com a bola rolando, foi muito. Foi muito. Mas
É negativo, é ruim? Cara, Corinthians e Grêmio, cara. Vocês que fazem bet já podem jogar no empate já, Corinthians e Grêmio na Arena. Pra vocês terem ideia, 2014 foi a única vitória que o Corinthians teve no Grêmio em jogos oficiais, quando ganhou um amistoso do Grêmio lá, mas não vou contar. E o Grêmio ganhou uma vez do Corinthians em 18. Todos os outros jogos terminaram empatados, até nos anos que o Corinthians foi campeão, em 15 e 17. Então é muito difícil sair vencedor desse jogo do Grêmio, Corinthians e Grêmio. Já lá não, lá o Corinthians já não perde já faz um tempinho, e o jogo não vai ser lá, vai ser no Couto Pereira, que também é um outro estádio que o Corinthians não perde faz tempo. Então a gente tem tudo para acreditar na classificação, você entendeu? A gente tem tudo para acreditar na classificação, ser um pouco mais agressivo, buscar mais a jogada, testar de repente o Giovani nos titulares. Giovani mostrando aí hoje que quer brigar por essa vaga. E tá tudo aberto, cara. Tá tudo aberto, tá tudo aberto. O Corinthians tem totais condições de se classificar lá, seja no tempo normal, seja nos pênaltis, da maneira que for. O Corinthians tem tudo. O Corinthians tem totais condições de conseguir um resultado bom lá, né? Como eu falei, o jogo no Couto Pereira não é no campo, não é na arena do Grêmio, então temos boas possibilidades de voltar classificado na semana que vem. Mas deixa aí o que vocês acharam do jogo. Hoje não vai ter chororô do Grêmio, né? Hoje funcionou para eles. E eu, como falei, dos lances capitais, o Marcelo errou, mas acertou, mas ele errou nas faltas, né? Teve vários lances de faltas que ele não deu para o Corinthians e que ele deu para o Grêmio. E errou muito nos acréscimos, né? Você não pode dar 8 minutos, só tem 1 minuto e meio de bola rolando e acabou o jogo. Errou muito. Só o lance da anulação do gol do Corinthians, ele já tinha que ter dado mais uns 4. E o Corinthians, com mais minutos, a chance do gol, por incrível que pareça, era maior do Corinthians. E o Grêmio estava com o jogador a menos. Tava com o jogador a menos. Já tava 10 contra 10, entendeu? Então, mas dentre os males, o menor, né? Não fomos vazados e vamos vivo pro jogo lá da próxima quarta-feira, para tentar voltar classificado de lá, tá? Se tem um adendo, sei lá. O Corinthians, por exemplo, em 2002, o Corinthians tropeça em casa contra o Cruzeiro e vai buscar a classificação lá no Mineirão. Em 2009, o Corinthians ele empata no Maracanã e empata aqui no Pacaembu também e classifica pelo gol fora. Então, nem sempre, nem nos títulos, o Corinthians teve assim uma postura de ganhar todos os jogos como mandante. Então é importante o Corinthians manter aí seu bom retrospecto contra o Grêmio, principalmente fora de casa, em que a gente venceu os 2 últimos e voltar classificado, certo? Falou aí, pessoal, até acho que é domingo ou é sábado com a Juventude, eu já não sei, tem que ver a tabela. Abraço.